Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Mo e vamos dar continuidade ao perfil das divindades gregas. Dessa vez eu escolhi Dionísio, maravilhoso, nem tanto, mas eu tenho muita afeição por ele e eu não vou nem justificar. Então, vamos começar. Bem, eu já fiz aqui no perfil das divindades, eu já fiz Atena, já fiz Hefesto. Eu fiz algum outro? Não, né? Acho que só foi Atena e Hefesto até agora, né? Fiz outro? Não fizeram? Não. Zeus, assim. Não fiz, eu fiz das Olimpíadas, o vídeo das Olimpíadas. Ares, eu fiz vídeo? Não. Só segue. Enfim. E aí agora eu cheguei pra fazer Dionísio. Mas quem é Dionísio na fila do pão? Então, Dionísio é, basicamente, os atributos dele, né? Ele é o deus do vinho, festa, da fertilidade e do êxtase. Ou seja, ele está associado intimamente a curtição, festividades, prazeres, logo, sexo também. Inclusive, ele tinha uma festividade que era chamada Festas Dionisíacas, não é isso? Eu toda vez... Dionísicas, Dionisíacas. Eu toda vez confundo e fico o acento. Eu sempre acho que é mais fácil Dionísicas, mas se eu não me engano, o correto é Dionisíacas. Acertou! Mas tá, enfim. E essas festividades, elas eram festividades para comemorar a libertação em quase todos os sentidos. Eram festividades que eram feitas para você curtir, vamos dizer assim. Pelo que eu encontrei na pesquisa, fala que ela acontecia em 6 dias e elas tinham uma celebração para Dionísio. Às vezes tinha algumas disputas, né, alguns concursos de poesia, tinha umas procissões, né, tinha umas simulações teatrais. Falam inclusive que o teatro grego tem origem nessas festividades, pelo menos a parte de drama, as partes mais exageradas, tem origem nessa coisinha. Também vi que tinha e tinha concurso de comédia também, e tinha a curtição de muito vinho, muito vinho, muito vinho, muito vinho. Porque alguns estudiosos até consideram como se ele fosse uma representação encarnada do vinho, especificamente, sabe? E fazem até a associação de metáforas dos contos dele, da vivência dele, como a existência do vinho no mundo. Ele tinha lá de se embriagar, de estar associado à embriaguez, de ter o vinho, de ter essa loucura trazida pelo vinho, e por isso nas festividades, além desse tipo de coisa, haviam orgias também. E por isso que conhecemos orgia como um dos sinônimos para bacanal, porque quando os romanos pegaram Dionísio para ser sua divindade também, eles transformaram o nome dele em Baco, e as festividades de Dionísio passaram a ser chamadas de bacanais. Dionísio, ele é filho de Zeus com Semele. Semele era uma princesa que, pelo que eu vi, significa lua, o que eu acho bem peculiar. Por quê? Porque na mitologia asteca, os coelhos são associados à lua e à embriaguez, associando todos eles juntos, associando como se fosse a embriaguez à lua. Só que para os astecas a embriaguez vinha do ali Oxley, né, do agave e tal. E para os gregos ali a situação seria o vinho, mas em ambos casos seria embriaguez com a lua. Será que existe alguma coisa escondida ali por trás? Será que existe alguma espécie de influência de algum povo que levou para os dois, né? Enfim, vai ficar aqui o questionamento, que eu acho muito estranho isso, né? E não sei se renderia um vídeo ou não tem. Talvez seja só a ideia de que as pessoas deixam para se embriagar e fazer as coisas que querem à noite, não? Não, À luz da lua, não? Não, porque todas as festividades astecas, quando as festividades, né, elas aconteciam durante o dia inteiro, não era só à noite. Existe um ritual asteca que era ir para uma caverna à noite e tal, que eles injetavam bebida alcoólica nua neles mesmo, sabe? Injetar mesmo, não era beber. Tem até registros do povo falando e tal, que essa sim acontecia à noite, mas no geral não era muito bem não. E embriaguez para os astecas não era uma coisa muito bonita não, eles não achavam lá grandes belezas não, tinha que ser em contextos ritualísticos mesmo, senão eles não achavam interessante. Então fica aí o questionamento do que danado é que associa uma coisa na outra, né? Enfim, de um jeito ou de outro, Dionísio é filho de Semele, e Zeus, como um bom safado, né, que ele sempre foi,
ele não estava na forma dele, ele se apresenta a Semele como uma forma de um mortal. Só que era ciumenta desvairada, que ela poderia simplesmente pedir divórcio, ela faz o quê? Ela voa atazanar a vida daquele povo ali. Aí o que ela faz? Ela chega pra Semele, faz a cabeça de Semele, sai, teu boy não é quem diz que é não, vice. Abre teus olhos. Ele tá mentindo pra tu. Ela, como assim? Fiquei sabendo que eu sou pajé. Fiquei sabendo que ele não é quem ele diz. Tu cobrava ele de aparecer, de ver como é que faz aí e cobrar ele. Eu não sei quem ele é, pode ser que seja um monstro. Não sei, mas cobra que ele mostre a forma dele original. Que velha safada! Semele vê aquela pulguinha atrás da orelha e começa a pedir a Zeus para que ele apareça com a sua forma original. Zeus já fica irritado porque ele acaba descobrindo que ela sabe, né, que ele não é quem aparenta ser. E o conto aqui diverge. Em uns contos falam que Zeus, tão estressado que Semele deixa ele fulmina ela com um raio. Do quê? No outro conto fala que ele mostra como é a forma original dele e a luz que ele emite é tão forte que destrói ela, vamos dizer assim. Destrói ela. Eu prefiro acreditar que ele com raiva fulminou ela com raio mesmo. Não foi sem querer não, tá ligado? Eu acho mais fácil isso. Enfim, de um jeito ou outro ela estava grávida, no conto fala que tá em torno de 6 meses, e Hermes consegue resgatar a criança. E o que é que ele faz para que a criança possa terminar a se desenvolver? Ele costura na coxa de Zeus. Ali Dionísio vai terminar de se desenvolver. Só que a perturbação desse pirraia não acaba por aqui. Depois que dá o tempo que ele nasce da coxa de Zeus, inclusive é dito que ele é uma pessoa que nasceu 2 vezes por causa disso. Porque é como se ele tivesse nascido dela, né? Mas não estava pronto ainda, ele foi incubado de novo para nascer de novo. Depois que ele nasce, o que acontece? Hera, não satisfeita, vai atrás desse Dionísio. Diz que Dionísio nasceu com 2 chifres e que ele estava sendo coroado com serpentes. Então ele estava ali de boa com as serpentes. Talvez uma referência a vinhas e aos galhos da videira. Talvez isso, né? Mas enfim, de um jeito ou de outro, ela manda os titãs encontrarem ele assim que ele tinha nascido, viu? Recém-nascido mesmo. Eles encontram e... vou usar o termo destruir a criança em pedaços. E aí eles vão ferver esse pedaço. Provavelmente associando aí a uma interpretação do preparo de alguma bebida alcoólica, né? E fala que do sangue dele nasce um pé de romã. Só que o que acontece? Reia encontra a avó dele, né? Pensa assim, ei, isso aqui é meu pirraia, isso aqui é meu neto. Consegue resgatar os pedaços, junta e ressuscita ele. E nascendo aí uma 3ª vez. Aí entrega pra Zeus. Aí Zeus diz, eu vou mandar a Perséfone entregar em algum lugar. Aí Perséfone vai lá, vou entregar no rei Atamante e da rainha Ino. Leva pra ele e entrega lá. Só que quando entregam lá, ele se transforma em menina, pra ser criado como menina, pra ver se Hera não descobre ele. Eles conseguem criar ali por um tempo, mas Hera acaba descobrindo Dionísio lá. E aí ela vai, enlouquece o rei num surto, acaba machadando um filho dele, não o Dionísio que ele tava criando, sabe? Machadando um filho dele pra ficar mais fácil. E aí Dionísio é retirado de lá. Diz que Dionísio foi criado do Gineceu. Eu fiquei, da flor mesmo? Mas tá. E aí ele é retirado de lá e ele vai ser levado para outro lugar. Hermes leva ele como uma cabra ou como é que diz? Fala um cabra ou cabrita, enfim, cabra. É levado ele para ser entregado por umas ninfas. Aí as ninfas são Macris, Nissa, Héraco, Bromian e Baca. E aí ele é cuidado lá dentro de uma cova que tem, né, no Monte Nissa. E elas cuidam dele com mel. Lá ele consegue, enfim, crescer. Ele consegue terminar de crescer. E ali ele fica. Zeus depois agradece elas e colocam elas como uma constelação chamada Íris. Depois que Dionísio cresce, Hera não deixa por menos. Percebe o jovem ali e o que é que ela faz? Endoida ele. Porque Hera adora fazer isso, endoidar o povo. Ela já endoidou o rei? Pronto, ela endoida agora o próprio Dionísio. Aí Dionísio surta e ele sai viajando por aí. Nesse viajar dele, ele vai para vários lugares. Ele começa indo para o Egito. Então ele vai para Faros.
Aí diz que ele encontrou os libaneses numa parte do delta do Nilo, aonde ele ajuda o rei Amon a reconquistar um terreno lá dele, e aí ele ganha prestígio naquela região. Só que não acaba por aí, ele vai viajando para a Ásia até a Índia, para depois voltar para a Grécia. Pelas coisas que eu encontrei, ele passa com... Eles têm umas querelas lá na Índia, depois ele volta para Éfeso, Samos, Frígia. Aí quando ele chega em Frígia, porque nesse percurso todinho que ele faz, ele enlouquece gente, ele se transforma em bicho, porque ele é metamorfo, né? Então ele se transforma em leão, em hora, tem hora que em cobra, tem hora que começa a fazer esse tipo de coisa, faz aliados, consegue conquistar respeito. Do outro lado ele conquista inimigos, ele destrói esses inimigos. Às vezes ele destrói na guerra, às vezes ele destrói endoidando. Ele dá, vamos endoidar isso aqui, vamos endoidar isso aqui. Aí esse aqui começa a endoidar, aí endoida, faz besteira, o povo mesmo vai se unir. Eita, vamos deportar esse daqui, vamos dar um fim nesse aqui. E vai fazendo assim, ou seja, ele vai causando caos. Mas ao mesmo tempo ele vai ficando conhecido em alguns lugares, respeitado. Quando ele chega em Frígia, Réia passa um panão para ele assim, vou pegar aquele panão, vou passar pro meu neto. Aí ela diz que ela purifica ele dos males que ele fez. Ensina ele o segredo dos mistérios. Mistério é um termo usado para falar como se fosse encantamentos primordiais. Também tem mistério de Ísis e tal. Então, talvez depois eu faça um vídeo sobre o que é isso. Mas é como se fosse uma sociedade ali que tem alguns segredos a mais do universo, nem todo mundo sabe. E aí se atribui a uma divindade. Eles dizem que é ali que fundou o mistério de Dionísio, né? Dali ele vai para Trácia, ainda tem Beócia, Orcômeno. Aí ele depois vai viajar, aí ele pega uma carona com os caras, ele aluga um barco, só que depois ele descobre que são piratas, tentam dar um golpe nele, e aí ele usa o poder dele pra usar vinhas e dominar tudo. Ele vira leão, coloca serpentes no barco, os piratas endoidam, pulam na água, quando pula na água ele transforma os piratas em golfinhos. Aí ele fica com um barco pra ele. O miserável é um gênio! É um surto, esse homem é um surto! Aí... Dali ele vai pra Naxos, ele conhece a Ariadne, tem um relacionamento com a Ariadne, casa com ela. E ele fica irritado com Perseu por ter abandonado ela. Ele vai até Argos pra se vingar de Perseu, que faz com que o povo comece a endoidar. E Perseu começa a meio que surtar com aquilo. E por causa disso, Perseu se redime, pede desculpas a ele e elege um templo pra ele, pra Dionísio. Dali ele finalmente se acalma. Glória a Deus, aleluia. Entra ali num consenso, engole a existência dele, ele consegue ser aceito para ser um dos 12 olimpianos, e aí ele é a conformação, uma das últimas conformações olimpianas é quando Dionísio entra para fazer parte do grupo. Mas enfim, ele é aprovado. Aí ainda não satisfeito, ele vai pro Tártaro para resgatar a mãe dele, Semele, né, que ela tinha bate da biela. Ele vai lá, fala com Perséfone, que ajudou a cuidar dele, né, então ela tinha uma afeição por ele, para resgatar a mãe. Só que aí, pelo que eu fiquei sabendo, existe um cara que ajuda ele a encontrar a entrada lá ao Tártaro. Eu falei desse cara depois. Aí, beleza, ele resgata a mãe dele, pega a mãe dele e leva de volta. Conta pra Zeus, só que ele troca o nome dela pra Setione. Pra que as pessoas não achem que qualquer um pode ressuscitar dos mortos. E aí, pra não gerar um problema ali grande, Zeus bota um cantinho pra ela ficar em mulher e é isso. Pronto, e aí Dionísio meio que se acalma. Dionísio é uma criatura completamente, eu acho, complexa, confusa, dúbia, complicada, como eu falei. Os estudiosos associam ele aos efeitos do vinho em si, então por isso sempre tem essa loucura, esse surto, mas às vezes uma êxtase, uma elevação, uma iluminação, por isso que às vezes ele ajuda, ele melhora um lugar, ele consegue resolver um problema que estava ali acontecendo, mas sempre essa agonia. Quanto à questão, a parte lá sexual dele, aí eu gosto carinhosamente de chamar de Tudívoro, porque pra mim, quem é o deus que é referente, que é associado ao sexo, ele tem que fazer sexo com todo tipo de gente. Talvez até todo tipo de criatura. Que não faz sentido, não sei, nesse caso, né? E Dionísio não fica devendo com isso, né? Porque ele se relaciona com Ariadne, como eu falei. Esse cara que abre o lugar, mostra pra ele o lugar da entrada do Tártaro. Ele promete pra esse cara que se deita com ele uma vez. Só que quando Dionísio volta pra se deitar com esse cara já tinha batido a biela. Aí Dionísio esculpe um falo
de madeira para ele e coloca no lugar, como se fosse honrando a promessa dele de alguma forma ali. Mas não só fica no teórico. Dionísio se apaixona por um sátiro que é chamado Ampelos e tem um relacionamento com ele. Faz até homenagem quando ele também bate a Biel, né? Quando ele vai dessa pra uma melhor, né? Ele também se relaciona até com uma rainha chamada Alteia. Então, basicamente, ele é associado ali a ter todo tipo de fluidez sexual, vamos dizer assim. E até quando ele assume a forma de uma mulher, também de uma menina, né? Também associando ele a trans. Então ele tá ali de boa, de boaça, ele só quer causar prazer e desenvolver. Fala que ele tem um casinho com a Afrodite também. Mas aí, Mas a Afrodite é chovendo molhado. Com a Afrodite é chovendo molhado. Ah, eu vi vídeo dela, não foi? Com a Afrodite é chovendo molhado. Mas é isso. Eu espero que tenham gostado. Então curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal. Eu trouxe uma boa visão assim, do que eu tenho de Dionísio. Acho que foi suficiente. Boa no sentido de ser suficiente, né? Eu espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam tudívoro. Tudívoro, tudívoro. E é isso. Valeu.